Primeira rodada do Brasileiro Feminino terminou nessa segunda-feira e foi marcada por muito equilíbrio. A segunda rodada já começa nessa terça-feira e tem alguns confrontos bem interessantes. Vem acompanhar na sequência do vídeo, inclusive com a tabela atualizada. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, dessa vez para falar sobre o feminino A1, que começou com muito equilíbrio. Tivemos vários confrontos que terminaram empatados, eu vou destrinchar isso na sequência do vídeo. Apenas 3 equipes conseguiram 3 pontos nessa primeira rodada. Falar também um pouco sobre a segunda rodada que já começa nessa terça-feira. Antes, vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, também para você compartilhar esse vídeo em grupos de torcedores, porque isso ajuda demais aqui no crescimento do meu trabalho, para a gente chegar agora à próxima meta de 3.500 inscritos. Tô sempre falando aqui do futebol brasileiro, independente da divisão, independente da região. Inclusive eu já trouxe um vídeo falando sobre o feminino A1, o formato da competição, a questão de luta contra o rebaixamento, a questão de briga pelo título, o que vale de fato o título do brasileiro feminino. Tem um card aqui em cima onde você pode acompanhar depois. Mas bora lá primeiro falar sobre essa primeira rodada que terminou nessa segunda-feira. Primeira rodada que começou na sexta-feira e tivemos alguns empates, né? Teve o empate do Santos contra o Real Brasília, 1-1. Teve o empate também da Ferroviária contra o Botafogo, 1-1. O América, jogando em casa, empatou com o Internacional, mesmo placar. Cruzeiro e São Paulo também ficaram no 1-1. E teve um empate um pouco mais recheado de gols, que foi o Avaí Kinderman contra a equipe do Bragantino, 3-3. Vencedores apenas Palmeiras, que conseguiu uma vitória por 3-2 sobre o Flamengo, e teve o Fluminense 3-0 sobre o Atlético Mineiro e também o Corinthians 3-0 sobre o Grêmio. O asterisco para esse jogo do Corinthians é que o Corinthians teve um atleta a mais durante praticamente todo o segundo tempo, em parte da primeira etapa. Também conseguiu construir o resultado tranquilo, mesmo sendo fora de casa. O Corinthians, um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro. E aí você tem a tabela aqui ao lado, né? Você pode dar uma pausadinha também, acompanhar, mas apenas conquistaram os 3 pontos Corinthians, Fluminense e Palmeiras, sem nenhuma pontuação até o momento. Grêmio, Atlético e Flamengo. Todo o restante conseguiu pelo menos um ponto. Seguindo aqui para a segunda rodada que começa hoje, tem o São Paulo contra o Avaí Kinderman às 15 horas. Tem também a equipe do Real Brasília contra o Ferroviário às 15 horas. E hoje ainda, um pouco mais tarde, às 20 horas e 30 minutos, tem Flamengo e Cruzeiro. Amanhã tem Bragantino e Palmeiras. Tem também amanhã Atlético Mineiro contra o Santos. O Internacional recebe o Fluminense. O Botafogo recebe o Grêmio e o Corinthians recebe o América. Esses são os confrontos da segunda rodada. No primeiro vídeo eu trouxe a informação de alguns jogos estarem sendo transmitidos pelo Sport TV. De fato, 2 jogos foram transmitidos na primeira rodada pelo Sport TV, mas também tem o canal. Alguns clubes estão transmitindo seus confrontos nos canais do YouTube. Então, se você tem a curiosidade de tentar acompanhar o horário dos confrontos em si, você pode encontrar os jogos nos canais dos clubes. O América, por exemplo, fez isso, transmitiu o jogo contra o Internacional com imagem integral, 100% e gratuito pelo YouTube mesmo. Deixa um pouco da sua expectativa aqui no vídeo sobre essa segunda rodada, o que você aguarda para essa segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Acredito que teremos bons jogos entre Flamengo e Cruzeiro. Promete bastante equilíbrio esse confronto. Real Brasília e Ferroviária também é um jogo que a um primeiro momento não chama tanta atenção, mas é interessante acompanhar essa Ferroviária. Avaí Kinderman também é interessante acompanhar contra o São Paulo. Tem vários jogos interessantes de se acompanhar nessa rodada. Talvez o favoritismo maior caia para esse Corinthians e América, apesar de o América ter tido um bom resultado na estreia contra o Internacional. Deixa um pouco da sua expectativa aqui abaixo, pouco da sua opinião, o que você aguarda para essa segunda rodada. Se inscreve no canal, também compartilha esse link porque ajuda demais aqui no crescimento do meu trabalho. Vou ficando por aqui, até a próxima.